E quais são os elementos corretos para você partir para uma execução que funciona? Como você faz, quais ferramentas você deve escolher para que realmente aquilo que você planejou, imaginou, viu, você tem uma visão daquilo que você quer, como que realmente você deve executar e quais são essas ferramentas ou as mais adequadas e o que existe? Se é simples, se é complexo, o que realmente você deve levar em consideração para que as coisas aconteçam? E aí vem uma lição muito importante, antes de falar sobre ferramenta, como você vai implantar essa sua estratégia pessoal de carreira, o que quer que seja. Foco realmente é dizer não. Dizer não para quê? Para tudo que não seja crucial. E a gente vai falar sobre essa questão crucial, porque nessa teoria, nessas novas teorias sobre execução, sobre ação, você tem que gastar energia naquilo que te leva mais próximo do seu resultado final, daquilo que você imaginou. Qualquer coisa que não te leve para esse resultado final não deve ser feito, você não deve perder tempo. Isso não significa trabalhar 20 horas por dia e negligenciar sua família. Significa sim trabalhar 20 horas por dia, se for necessário, durante um período, e não negligenciar a sua família, mas negociar com a sua família. Então, o foco, todo o seu foco deve ser no que é crucial. Por isso que você deve ter poucas metas. Todos os dias eu me deparo com coisas que eventualmente eu tenho que fazer e aí eu vou ser sincera, eu não coloco toda a energia que eu precisaria ou que eu deveria nas coisas que não são cruciais. Eu faço sim, eu trabalho, né, para uma empresa, eu tenho coisas a entregar. Agora, existem atividades ligadas a esse objetivo principal. Isso requer toda a minha atenção. Então eu paro, eu coloco o celular no modo avião, eu aviso as pessoas, ó, eu vou focar, vou fazer as minhas coisas aqui. As pessoas entendem, faça, adestre as pessoas que estão ao seu lado. Não as ignore, não ache que elas são um bando de chatas, porque você não atende meu celular, porque você não me dá bola, tal. Se você fizer isso constantemente, elas estarão falando a verdade. Elas estão te dando um feedback negativo sobre a sua postura negativa em relação a elas. Agora, se você aprender a negociar, a realmente focar naquilo que interessa e gerenciar o que não te interessa, mas é necessário, e não te interessa, entenda, se existem atividades mesmo do dia a dia que não te interessam para a sua meta principal, existem atividades, saber se a mãe da sua mulher está bem ou não, faz parte do dia a dia, do tocar o relacionamento, mas existem momentos para isso. Você simplesmente negligenciar sua mulher, seu marido, isso vai gerar um problema adicional. Você pode estar indo em direção à sua meta, mas você está negligenciando um outro projeto importante na sua vida, que é a família. E esse treinamento eu resolvi fazê-lo com base em um estudo de caso muito legal, para você ter uma ideia de como consistência leva ao lugar que você quer. E o que é consistência? É disciplina, é foco, é comprometimento, é uma série de itens que faz com que você consiga chegar a uma estratégia, a execução de uma estratégia bem elaborada. E aí eu te pergunto, você está vendo o slide aí do meu lado? E a pergunta é, quando você pensa no Panamá, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Ou a única coisa que vem à sua mente? É o canal do Panamá. É só isso que você pensa sobre o Panamá. Talvez, se você tenha usado o hub de aviação do Panamá, você pense no Free Shop, né? Que é bem interessante e enorme. E que faz parte de uma estratégia muito grande de uma empresa aérea que a gente vai falar aqui no estudo de caso. Além do Canal do Panamá, que é uma obra da engenharia muito legal, se você procurar, existe a Copper Lines. Se você já viajou para fora, provavelmente você viu que a Copper Lines tem preços extremamente competitivos e que ela fez uma estratégia de transformar o Panamá, o país de origem dela, no hub das Américas. E como ela fez isso? Isso que é interessante. E você vai ver que é uma junção de tempo, recurso e conexão. Existe um treinamento de networking aqui no Improva e ele foi em parte baseado aí na estratégia da Copper Lines.
A Copa Airlines, ela nasceu em 1947, como qualquer empresa aérea aí dessa geração, dessa primeira geração. Ela é meio que irmã da Varig e da VASP, que aqui no Brasil não sobreviveram. Em 92, houve a definição de uma estratégia. Detalhe, vamos contar comigo? 47 ela nasceu. 57, 67, 77, 87, 40 anos. 87, 88, 89, 90, 91, 92. 45 anos ela operou no azul, ou no verde, enfim, do jeito que você quiser. Ela operou, aprendeu a ser uma empresa aérea doméstica, sem dívidas, organizada, e, lógico, com os seus relacionamentos de governo, como qualquer empresa aérea, tal. E aí ela decidiu, ela viu que ela podia ser o canal do Panamá dos voos. E decidiu uma estratégia que era ser o hub das Américas. Para quem não sabe, hub é aquele aeroporto que recebe todos os grandes voos para a entrada no país. Por exemplo, aqui Guarulhos é um deles. Galeão também é um hub aqui do Brasil, por exemplo. Um hub dos Estados Unidos é Houston, que é um aeroporto enorme. Né? O de Nova York, o JFK, enfim. Você tem alguns desses aeroportos espalhados pelo mundo. Heathrow, em Londres, por exemplo. Você tem mais aeroportos como São Paulo, que tem o Guarulhos e tem Congonhas. Heathrow, em Londres, é o hub e você tem outros aeroportos ao redor da cidade de Londres. Mas o fato de você se transformar num hub, e no caso essa estratégia aí da Copa Airlines, era importante porque o volume de voos faz com que a taxa média de utilização dos voos aumente para aquela empresa aérea. Então era uma questão de estratégia de aumento de faturamento e market share. Então ela em 92, ela decidiu que ela seria o hub das Américas e começou a se estruturar para ser uma empresa multinacional. Ela já fazia voos internacionais, mas ela não tinha uma estratégia multinacional. Quando foi o pulo do gato dela? Em 98, ela fez uma aliança estratégica, ou seja, quando você tem um parceiro, né, ninguém é dono de ninguém, mas você faz uma aliança estratégica. Isso existe no nosso meio pessoal? Lógico que existe. Não tem pessoas que você conhece que você pede para a pessoa colocar lá no seu LinkedIn um depoimento de que você fez um projeto legal, de que você fez alguma coisa importante, de que você tem uma competência? Isso é você demonstrar que em um determinado período houve uma aliança ou uma colaboração entre você e aquela pessoa. Pode ser um chefe, pode ser um par, pode ser um subordinado, pode ser qualquer um. Isso é uma aliança estratégica. Para hoje, não. E para a Copa Airlines também não foi, embora essa aliança estratégica tenha servido para ela ensinar o seu management team, ou seja, a sua alta gestão, a ser uma empresa internacional. Era isso, porque ela era tosca, ela era uma empresica aérea do Panamá. Então, quando você pensou no Panamá, você pensou só no canal do Panamá ou no Free Shop, você não pensa na Copa Airlines. Então, em 97 ela fez essa aliança, porque é um passo que você precisa, né, muito importante, para conseguir que os voos venham para aquele hub. Justamente, só que ela precisa saber operar internacionalmente. Tá vendo que tem passos na vida das empresas e das pessoas que você precisa de uma mãozinha para subir aquele degrau mais complicado? E foi essa estratégia pontual que a Copa Airlines usou para conseguir implementar a estratégia geral dela. Então, em 92 ela começou a se estruturar, em 98 ela resolveu fazer aí ela conseguiu fazer uma aliança estratégica. Tem um detalhe aqui também. A Continental Airlines só fez uma aliança estratégica com ela. Por quê? Porque ela tinha reputação, porque era interessante, era uma relação de ganha-ganha, porque a Continental Airlines também queria um hub no Panamá, para que pegasse os voos, por exemplo, da América do Sul. Tá vendo que é algo estruturado? Você tem isso para a sua vida? Você pensa em ter uma profissão e aí depois fazer uma pós, falar inglês direito? Você fala inglês e ao falar inglês, você usa isso no seu dia a dia? Você pensa em trabalhar numa empresa multinacional para usar? Esse é o ponto. Então, não que numa empresa nacional grande você não vá usar, mas assim, como você pretende usar as ferramentas que você está angariando na sua carreira
para colocar em prática essa sua estratégia. É isso que esse estudo de caso está mostrando, num âmbito maior. Aí em 2000, o que ela fez? Ela definiu rotas extremamente importantes para que ela conseguisse pegar os voos da América do Sul, levar até o Panamá e do Panamá chegar, por exemplo, em Los Angeles, Cancún, Orlando. Inclusive São Paulo foi uma das estratégias, porque São Paulo, muita gente não tem voo internacional para todos os lugares saindo do Recife. Muita gente pega 4 horas de voo de Recife, vem para São Paulo ou para o Rio de Janeiro e depois consegue chegar até Orlando, por exemplo, né? Ou não consegue, os voos são muito caros, os voos que saem do Recife, consequentemente o pessoal vem para cá. Certamente do Rio Grande do Sul não tem voo para Orlando, então a pessoa sai de Porto Alegre, vem até São Paulo, que é o mais comum, e de São Paulo obrigatoriamente para no Panamá. Em 2011, de 92 a 2011, ela conseguiu executar a sua estratégia. E neste período todo, ela foi solvente. Ela foi uma empresa que trabalhou com o saldo positivo de balanço. Então, isso é importante. Ela não faliu. Além de não falir, ela ainda executou a sua estratégia. Hoje, você gostando ou não, a grande maioria dos voos passa pelo canal, né, pelo aeroporto do Panamá, seja da Copa Airlines ou não. Todo o aeroporto foi estruturado para ser um hub, e quem opera esse hub junto com a empresa, tipo com a Infraero lá do Panamá, é a Copa Airlines. Esse tempo, é lógico que a complexidade desse projeto gerou essa necessidade desse tempo de execução, mas nenhuma estratégia útil que se preze, ela é realizada em 3 meses. Pega um exemplo mais novo, a RAP, que é de 2015, né, que nasceu lá na Colômbia. E o ano passado, 2019, eles ganharam um aporte de 500 milhões de dólares, 500 mil dólares, alguma coisa, acho que é 500 mil dólares. E vieram para a América Latina como um todo, e vieram para a América do Sul como um todo, desculpa. Isso a gente está falando de 5 anos para uma empresa nova, uma empresa que faz parte do novo mundo, digamos assim, que é uma empresa que não tem nenhuma estrutura de entrega, mas que faz a gestão de entregas, gestão de milhares de entregas, como o Mercado Livre, que a gente está falando de 500 mil entregas mês, é surreal. O Rappi não bate esse nível de entrega, mas vamos imaginar 100 mil entregas mês. É uma operação de alta complexidade, né? E os donos transferiram a sede para cá, para São Paulo, para o Brasil. Por quê? Porque assim como o Mercado Livre, que não tem a sede aqui, mas que tem toda a sua estrutura principal ali na Castelo Branco, em São Paulo, no início da Castelo Branco, quase na Marginal Tietê, eles sabem que eles precisam operar daqui, né? Tem empresas que têm estruturas maiores do que as sedes, mas em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou no Brasil, né? Mercado Livre é uma, Rappi é outra, que transferiu a sede para cá. Então, isso é uma estratégia que exige permanência, exige consistência, exige olhar para aquilo que realmente é crucial. E o que é crucial? No caso desse estudo de caso da Copa Airlines, foram as conexões, seja a criação de conexões físicas, né, que são as rotas dos aviões, ou as conexões que vieram logo em seguida, depois da Continental Airlines. A Copa Airlines foi uma das primeiras empresas a formar aquele esquema de alliances, em que você ganha milhas em várias companhias aéreas, e aí você faz um cartão só de milhagem, e aí você consegue pontuar voando por várias empresas. Então isso é muito importante saber. Então a conexão foi o que elevou o nível da Copa Airlines, e o tempo e a perseverança e a consistência fizeram com que ela realmente se tornasse o hub das Américas.